Senhor, e o tema da mensagem é: o tempo passa, mas não passa tudo. O tempo passa, mas não passa tudo. E a gente tem visto, irmãos, que quando a gente se aplica um pouco mais, dá um pouco mais atenção, a gente observa algumas coisas na Bíblia. Porque a Bíblia é o único livro onde encontramos respostas, encontramos consolo, incentivo, encontramos também correção, despertamento, né? Encontramos encorajamento e encontramos muito mais. Então, para introduzir essa palavra, a gente vai fazer menção de alguns textos na Bíblia e a gente pede que você preste muita atenção, porque a palavra de Deus, irmãos, é digna de toda a atenção que a gente possa dar. Amém? Porque quando a gente recorre à Bíblia, irmãos, não é como quando a gente vai, às vezes, consultar um médico, ou então uma unidade de pronto atendimento, onde nós, em alguns momentos, em alguns casos, a gente sai dali pior do que a gente entra. Mas a Bíblia não. Quando a gente consulta a Bíblia, a gente encontra o que precisa, amém? A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus? A Bíblia é Deus falando como homem, é Deus falando para o homem, é Deus falando através do homem. A Bíblia é Deus falando para todos nós. E por causa disso, irmãos, por causa dessas coisas, por causa da Bíblia ser Deus falando para nós, conosco, através de nós, a gente precisa dar atenção. Porque o tempo passa, mas não passa tudo. E a gente precisa mesmo, de fato, prestar atenção, porque tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. E a gente tem que dar uma atenção maior para o que está acontecendo, porque não existe nada que esteja acontecendo nesses dias que não tenha a ver com a igreja, com os cristãos, com os crentes, com cada um de nós. Muitas vezes não encontramos respostas, porque não nos vemos como estamos. E a gente precisa, irmãos, ter uma visão introspecta, para que a gente veja a necessidade que a gente tem de buscar essa palavra, de compreender essa palavra, de interpretar melhor essa palavra, de buscar dentro da palavra de Deus aquilo que é necessário para a nossa vida. Precisamos aplicar o texto sagrado, aleluia, a esta parte de nós que já não aguenta tanto. Haja vista a gente ouvir todos os dias, em qualquer hora do dia que a gente possa desejar ouvir, a gente ouve de um intenso sofrimento das pessoas. E muitas vezes a gente escuta a seguinte frase: eu já não aguento mais, eu já não aguento mais. A gente sabe que no nosso meio, a gente quase não fala essa frase, mas a gente sente, lá no fundo, a gente sente que as coisas estão difíceis, estão meio complicadas, que a situação está cada vez mais agravada ou agravante. E esse deve ser um dos motivos porque a gente deve procurar Deus, procurar a palavra, enquanto a gente pode achar. Amém?
Então, precisamos aprender a aplicar o texto sagrado a esta parte de nós que já não aguenta tanto, que está sob os efeitos dos paliativos cibernéticos desse tempo. E precisamos prestar atenção nas Escrituras, no modo como Deus fala, no modo como Deus fala, da minha vida e da sua vida, da minha situação e da sua situação. Eu quero que você abra a sua Bíblia com muita paciência no livro de Isaías. Aleluia. Capítulo 35. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz aí no versículo 1 do capítulo 35: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha para mim agora, até aí. Irmãos, Deus usa uma figura de linguagem, ou várias figuras de linguagem, para que eu e você tenhamos um melhor entendimento a respeito do que Deus pode fazer com relação à nossa situação. Porque quando Deus olhou a situação do povo, sentenciado, com um cativeiro, com uma prisão, Deus não apenas ficou, irmãos, lá do céu, do seu trono, lá na sua glória, assistindo, não. Ele inspirou o profeta a conversar ou a falar com o povo na linguagem que o povo pudesse entender. E muitas vezes, irmãos, Deus fala da nossa própria situação, porque muitas vezes nós não vemos como estamos, nós não nos enxergamos. Às vezes não vemos que está vazio, às vezes não enxergamos o nosso próprio deserto, mas a gente vai levando, sabe? E conforme a gente vai levando, a gente também vai deixando de acreditar na palavra de Deus como precisa acreditar. Quando a palavra do Senhor diz que o deserto e a terra seca se alegrarão, Deus não estava falando literalmente de uma condição da terra, estava falando também da condição das pessoas, do que estava dentro das pessoas, do sentimento das pessoas, do sofrimento das pessoas, da angústia das pessoas. Eu quero afirmar para você que Deus, Ele está olhando o seu momento, a sua situação. Ele tem conhecimento, irmãos, do grau, da situação em que você possa estar vivendo. Mas Deus tem promessa, porque em relação a essas promessas, essa palavra, o tempo passa, mas não passa tudo. Por isso que a gente precisa repensar. Uma terra seca, deserta e vazia, mudando de aspecto, não pode ser interpretada como uma mera figura de linguagem pelos que têm uma mente obstruída pelos lixos desse tempo. A gente precisa, irmão, retomar o caminho de volta para esta palavra. E voltando a dizer, como já dizemos em tantas outras quarta-feiras ou domingos que nós tivemos aqui, que nós não podemos nos afastar daquilo que tudo, ou de tudo aquilo que esta palavra tem a nos dizer todos os dias, quando nós a lemos, quando nós ouvimos sobre ela. Quando nós lemos um texto como esse aqui, não é apenas uma figura de linguagem
É Deus despertando cada um de nós para olharmos para a nossa vida e colocarmos a nossa esperança nessa palavra, porque é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, é Deus falando para nós, é Deus falando. Amém, queridos? É Deus falando. Aleluia. Lixos que entram pelas portas que abrimos e nem sempre fechamos. Irmãos, ruim ou não, a vida segue para quem vive, enquanto a profecia, a palavra de Deus grita para nós. No versículo 3 está escrito assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, sede, não temas, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus vem, Ele vem e vos salvará. Irmãos, sabe em que situação o povo ouviu isso? Na mesma situação em que nós estamos vivendo, em que quem detinha o poder, o controle, o governo, oprimia, usurpava, corrompia. Não é diferente nos dias de hoje. Daí um motivo para a gente se achegar mais a Deus, porque Deus tem resposta, Deus tem justiça, Deus tem socorro, aleluia, Deus tem palavra, Deus tem, irmãos, uma mão carinhosa, forte, poderosa para nos acalentar. Só Deus tem isso. Aleluia. Aí a Bíblia diz aí no versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Aleluia. Então, irmão, há de esperar uma atitude radical de cada um de nós, depois de ouvir esta voz, depois de ouvir essa palavra, ou uma palavra como essa, porque Deus não deixou de falar à terra, à humanidade. Deus não deixou de falar a cada um de nós, e não vai deixar de falar nunca. Portanto, nós é que precisamos aguçar o nosso ouvido. Nós é que temos que procurar abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, irmãos, para comparar os acontecimentos com relação àquilo, tudo que Deus tem dito nesses dias. Está escrito, aleluia. Versículo 7: a areia braseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos, e ali haverá bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Aleluia, irmãos, o louco que abandona a palavra de Deus, esse vai errar. Mas o louco, remido pelo Senhor, esse vai acertar. Porque é promessa de Deus. E pensar, irmãos, que muitos no nosso meio têm cometido a loucura de se afastar dessa palavra, de desprezar, de menosprezar, irmãos, de deixar de refletir sobre a palavra. Lá uma vez ou outra vez, quem sabe, nós precisamos estar próximo da voz de Deus, porque Bíblia é a voz de Deus falando para nós. É Deus falando de várias maneiras, falando como homem, falando para o homem, falando através do homem, falando para nós.
Aleluia! Porque o tempo passa, mas não passa tudo. O tempo passa, mas essa palavra não passa. O tempo passa, mas essa promessa não passa. O tempo passa, mas a intenção de Deus, a vontade de Deus é que a gente vença, que a gente se fortaleça, se encoraje, que a gente se anime, que a gente desperte, que a gente se renove, que a gente se motive a continuar nessa pegada, nesta palavra. Amém? Você está aí? Aleluia! Não confunda loucos remidos com remidos loucos. No versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Aleluia. Versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com um cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Irmãos, como que a gente vai interpretar isso aqui? Imagine, nós precisamos, irmãos, colocar a nossa imaginação à disposição da palavra, para que a gente entenda. Porque a gente pensa tantas coisas, a gente tem conhecimento vasto de muitas coisas, mas quando chega o momento de interpretar a palavra de Deus, a gente tem dificuldade. Mas sabe por que isso? A gente não está familiarizado com esta palavra. Como que a gente vai imaginar o gemido e a dor fugindo de nós? Como que a gente vai imaginar o gemido e a tristeza fugindo de nós? Só por aqui, só por essa palavra, só pela fé nessa palavra. Irmãos, só em Deus que a gente pode testemunhar dessas coisas. Aleluia. Porque, deixa eu te falar, eu queria poder observar, ver, enxergar literalmente a tristeza e o gemido fugindo de mim. Mas sabe quando isso é possível? Isso é possível quando eu me achego mais a Deus, buscando nele o que eu preciso, quando passo por meus momentos de dificuldades, momentos pessoais, particulares, momentos íntimos, irmãos, que só eu e Deus conhecemos. Você também passa por esse momento. Daí o motivo para a gente se achegar a Deus, porque Ele tem poder de fazer o gemido e a dor fugir de nós. Vou repetir, a gente precisa se achegar a Deus, porque Ele tem poder de fazer o gemido e a dor fugir de nós. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Então o texto, irmãos, de Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 10, o texto fala de um estado de cativeiro, de sofrimento e descontentamento. Porém, nada que Deus não soubesse, nada que Ele não tivesse permitido. É igual para a tua vida, para a minha vida. Nada que Deus não saiba, nada que Ele não tenha permitido. Mas de uma coisa a gente precisa ter consciência: precisamos nos achegar a Deus para continuar crendo nas promessas de mudança que Ele há de fazer na nossa vida. Vai passar, vai passar. Aleluia, vai passar. Então, repetindo aqui, o texto fala de um estado de cativeiro, de sofrimento, descontentamento, porém nada que Deus não soubesse, nada que Ele não tivesse permitido. Mas fala também, queridos, que a realidade iria ser mudada de uma maneira esplendorosa, que de prontidão, creio eu,
até mesmo pela incredulidade de muitos nos dias de hoje, pela prontidão de muitos, isso não ia ser aceito. Quase ou poucas pessoas iriam acreditar nisso. Mas deixa eu te falar, qualquer dúvida pode passar, mas essa verdade não passa. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia! Mas fala também que a realidade iria ser mudada de uma maneira esplendorosa, que de prontidão não teria crédito e não seria aceito por muitos que tiveram a sua fé roubadas pelas circunstâncias. E não é diferente nos dias em que vivemos. Aleluia! É por isso que a gente, irmãos, temos que entrar no novo tempo com a nossa esperança renovada nessa palavra, porque tudo passa, mas a palavra não passa. O tempo passa, mas não passa tudo. O tempo não tem poder de passar essa palavra. Amém? E nós precisamos continuar crendo. Numa geração, irmãos, vemos essa incredulidade numa geração cujos filhos eram informados sobre o Papai do céu, mas destituídos das suas convicções dentro do seu próprio lar ou dentro das suas próprias casas. Infelizmente, vivemos nos dias de hoje em que dentro da casa de Deus, crianças são construídas ou reconstruídas, mas dentro das suas casas, o contrário acontece. Vivemos, irmãos, infelizmente, num mundo que está cada vez mais se declinando ou se definhando. Daí o motivo para cada um de nós nos apegarmos a essa palavra, irmãos, com coragem, com ânimo, com disposição. Talvez você me pergunte assim, mas como? Irmãos, nós precisamos nos achegar mais a Deus através dessa palavra, porque qualquer coisa que Deus possa querer dizer para nós, já está aqui, já está escrito. Aleluia! Pessoas comuns como eu e você, em que pode existir o medo de confiar mais e o medo de confiar novamente em Deus, confiar em pessoas e às vezes confiar em nós mesmos. Querido, você é capaz, nós somos capazes. Mas sabe por que você é capaz, nós somos capazes? Porque o Deus que fala sobre essa palavra nos capacita, irmãos. Nos encoraja. É Ele que faz. É Ele que faz. Faz melhor, faz de novo, faz outra vez. Tudo isso para nos ver bem. Essa é a vontade de Deus, que a gente confie para viver bem ou para viver melhor. Aleluia! O tempo passa, mas não passa tudo. O tempo passa, irmãos, mas não leva a credibilidade que existe nessa palavra. O tempo passa, mas não leva a verdade que está aqui. O tempo passa, mas não leva a palavra de autoridade que Deus deixou para nós. Estamos na última quarta-feira do ano, diga glória a Deus. Daqui a uma semana estaremos sobre um novo tempo, diga glória a Deus. Pode deixar que eu não vou falar ainda, quarta-feira vai tarde não. Já falei isso para o ano inteiro. Então, vivemos esse tempo, irmãos. Vamos passar para o outro tempo. Cada um de nós precisa se negar a viver apenas à disposição daquilo que o calendário determina. Hoje é quarta, amanhã é quinta, depois é sexta, aí vem o sábado,
e o domingo, aí vem a segunda, sabe? A terça, e a quarta voltou de novo, a quinta. Irmãos, nós não podemos viver nesse arasmo, nós precisamos nos renovar todos os dias no Senhor, porque a quarta passa, a quinta também vai embora, mas a palavra não passa, e nós precisamos estar renovados nela. Não há nada em tempo algum que não tenha a ver com a nossa vida, principalmente o poder de Deus, porque o tempo passa, mas não passa tudo. Isaías, capítulo 51, para a gente concluir essa palavra, está escrito assim, leia comigo, abra aí a tua Bíblia. Isaías, capítulo 51, versículo de 1 a 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de que foste cortado e para a caverna do poço de que foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Aleluia! Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação, aleluia, durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Diga glória a Deus. Ouve-me, versículo 7, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, aleluia, a palavra, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Versículo 9 diz: desperta, faz o quê? Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhe coroará a cabeça, e o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. E eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Só até aí. Irmãos, vamos colocar a mente na palavra de Deus. Está tudo aqui que a gente precisa. Irmãos, está tudo aqui o que a gente precisa para todos os momentos da nossa vida, para todas as horas, para todos os instantes.
Irmãos, está tudo aqui que possa contrapor as angústias, os sofrimentos desse tempo. Está tudo aqui. E aí a palavra diz assim: olhai, atendei-me, escutai-me, levantai os olhos, ouve-me, desperta. E a gente precisa, com esta palavra e tantas outras que a gente há de ouvir ainda, a gente precisa despertar. A gente precisa se reanimar nessa palavra, porque é Deus falando. É Deus falando para nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Santo, 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 santo é o teu nome. É o Senhor falando conosco, Deus. Senhor, é apenas uma das maneiras carinhosas que o Senhor tem de tratar com cada um de nós nesses dias. Porque como ninguém, o Senhor sabe que os dias são difíceis. Os dias são tenebrosos, Deus. São angustiosos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, os dias são desafiadores. Mas nada, Deus, que sobrepuja a Tua palavra, nada, Deus, que fique, meu Senhor, acima das Tuas promessas, que são verdadeiras e eternas para cada um de nós, os remidos. Aleluia, Deus. Por isso oramos, por isso falamos, por isso refletimos, por isso, ó Deus, participamos, cultuamos, por isso Te buscamos. Por isso estamos aqui, meu Deus, porque sabemos, meu Pai, que aquilo que a gente precisa, só o Senhor tem. Meu Deus, aquilo que precisa acontecer na nossa vida, só o Senhor faz, nem o outro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos dizer agora e afirmar que nós, Deus, nos negamos a confiar em promessas de homens que governam, meu Pai. Senhor, nos negamos a confiar nas promessas deles. Senhor, o que precisamos vem de Ti. Senhor, o que precisamos ouvir, só o Senhor pode falar no nosso interior, Senhor, falar na nossa alma, no nosso íntimo, Senhor, no mais profundo, onde ninguém pode ver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor fala conosco. Esta palavra é o Senhor falando para nós, falando conosco, falando como um de nós, sim, meu Deus, falando das coisas que tem a ver, meu Pai, com a nossa vida, Senhor, com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa alma, com as nossas expectativas que precisam, meu Deus, ser colocadas em Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos assim nesse tempo, Deus. Em nome do Senhor Jesus oramos, e a igreja do Senhor diga amém e amém. Aplauda ao Senhor pela palavra. Glória a Deus. O tempo passa, mas não passa tudo. Amém? A gente precisa, irmãos, seguir como essa palavra segue. Ela não fica para trás. E também não deixa ninguém para trás. Se alguém ficar para trás, terá sido uma escolha própria. Levante as suas mãos, que o amor de Deus, incomparável e insubstituível amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações sempre eternas do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Repete comigo, desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém?